Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá, boa noite a todos que estão na sintonia da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX, programa de número 1601, neste sábado, dia 13 de novembro. Hoje, além da participação de nossos amigos, teremos, comemorando os 35 anos do Encontro DX, uma entrevista com o nosso colaborador Jailton do Amaral. Fiquem ligados, porque além da entrevista, como sempre, temos muitas informações. Mundo DX. Mundo DX. O rádio no século XX foi muito utilizado como instrumento para passar informações e transmitir ideologias. Mussolini, Hitler, Getúlio Vargas, entre outros, souberam muito bem utilizar esse instrumento de comunicação para se aproximarem do povo. Mas o político americano Franklin Delano Roosevelt foi um dos homens públicos que melhor utilizou esse veículo de comunicação com o povo, apesar de não ser o primeiro a fazer uso do rádio. Seu discurso na Convenção Nacional do Partido Democrata em 1924 foi transmitido pelo rádio e ajudou a mostrar para os políticos a importância desse meio de comunicação. Franklin percebeu o grande poder do rádio e no período da Grande Depressão, entre 1930 e 1940, apresentou um programa no qual ele procurava explicar ou promover uma ação governamental específica. Era o programa Conversa ao Pé da Lareira. E os americanos ouviam com atenção, pois o uso do rádio tem a particularidade que permite o ouvinte ter a impressão que o comunicador esteja falando direto com ele. Já com relação ao rádio internacional, as transmissões em ondas curtas para outros países, os americanos ficaram um pouco para trás no início da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas e os fascistas estavam na frente. Só conseguiram espaço no dial com a criação da Voz da América, quando os microfones dos nazistas e fascistas italianos destilavam ódio e mentira sobre o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. A Voz da América deu o troco e logo suas emissões para o exterior estavam a todo vapor e até hoje elas são tão importantes que muitos serviços continuam no ar. Durante todo o século XX, o canal de propaganda para os estrangeiros dos americanos foi sem dúvida o rádio, um dos elementos chaves da política externa dos Estados Unidos. O orçamento da Voz da América em 1977 era de 55 milhões de dólares, porém em 1980 já ultrapassava 100 milhões de dólares. A emissora tinha um papel importante dentro da Agência de Relações Internacionais e transmitia em diversos idiomas e continua transmitindo ainda, porém muitos serviços foram cortados com o fim da Guerra Fria. Em 1942, a Voz da América contava com 29 serviços em outros idiomas. Em 1962, chegou a 45 e no final da Guerra Fria em 47 idiomas. Em 1991, com a queda dos regimes no leste europeu, foram encerrados serviços destinados à Polônia, à Hungria, República Tcheca, entre outros serviços. Além da Voz da América, os DXistas mais antigos sabem que havia as emissões das rádios Europa Livre e a Rádio Liberty, todas transmitindo do território europeu para os países da antiga Cortina de Ferro. Essas transmissões nos anos 70 chegaram a transmitir 1.017 horas por semana de transmissões em 21 idiomas, por meio de 58 transmissores. Mas o uso do rádio por parte da antiga Rádio Central de Moscou também fazia parte, e suas emissões para os chamados países capitalistas ocorriam diariamente. A emissora chegou a ter transmissões em quase 80 diferentes idiomas, vejam bem, 80 diferentes idiomas, transmitindo para todos os continentes. Além da Rádio Central de Moscou, havia também a emissora Paz e Progresso, cujas emissões eram totalmente de cunho ideológico. Diante de tudo isso, podemos perceber um pouco sobre a grande importância do rádio como veículo de transmissão de ideologia. A intelectual da direita francesa, Suzanne Labin, no seu livro Em Cima da Hora, disse que as palavras foram os canhões do século XX. E sua afirmação tem sentido, pois no século XX, todas as grandes potências estruturaram seus serviços internacionais de transmissões em ondas curtas através pelo rádio, é claro. Há quem diga que o rádio foi um dos veículos mais importantes para a queda do comunismo no leste europeu.
Porém, esse é um assunto que só a história poderá comprovar. Eu conto agora com a participação dos meus amigos dos clubes DXistas e o primeiro que eu chamo é o DX Clube do Brasil. Alô, caros ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pela Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Célio Romais, desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, iniciamos um boletim trazendo notícias atuais no mundo das ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. O DX Clube do Brasil possui um canal no YouTube, onde são disponibilizados antigos programas que fizeram história nas ondas curtas. Um destes áudios apresenta um programa especial realizado há alguns anos pelo DX Clube do Brasil sobre a Rádio Liberty. Tratava-se de uma emissora de rádio operada pelo Serviço de Inteligência da Argentina durante o conflito armado chamado de A Guerra das Malvinas, ocorrido em 1982. Este programa especial foi ao ar na programação da antiga Voz da Rússia e outras emissoras. Fique então com o áudio desta antiga emissora e voltamos em seguida com o boletim atual. Olá, sou Marcelo Vieira. No programa de hoje e também na próxima edição, graças ao trabalho do professor idexista Sérgio Doria Partamian, falaremos da Rádio Liberty, uma estação de guerra operada pelos serviços de inteligência argentinos. Uma emissora que esteve ativa durante o confronto militar travado entre a Argentina e a Inglaterra de 2 de abril a 15 de junho de 1982, pela posse das Ilhas Falkland ou Malvinas. A Rádio Liberty operava na frequência de 17.740 kHz em 16 metros, com uma programação diária de aproximadamente 50 minutos. As transmissões em inglês iniciavam-se com a versão instrumental da música Yesterday dos Beatles, seguida das badaladas do Big Bang, músicas inglesas, notícias de esportes, da guerra e comentários. Nós vamos ouvir agora um trecho do áudio em questão. Hello, I'm Liberty. I have decided to show myself to the world from a place which is very far away from you and very close to us. Our Malvinas, Sandwich and South Georgian Islands. I am a voice, a spirit, a country. I am who can proudly say today, the world listens when Argentina speaks. Good evening, Mr. Gibson. This is Liberty speaking. It is very probable that you at this moment are reading Chesterton, or maybe Noel. E agora as informações. Recordamos que desde 31 de outubro está em vigência um novo período de transmissões em ondas curtas. E a Rádio Filipinas tem tido uma boa performance de sintonia nos últimos tempos aqui no Brasil. Em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Francisco Jackson captou esta emissora em 21 de outubro, às 15h38 no tempo universal, ou seja, às 12h38 no horário de Brasília, em 12.120 kHz. Vamos escutar em seguida um trecho que ele gravou. Ang maitutulong dito sa ating mga consumer. Magagarantiyahan po nila ang protection ng consumer. Ibig sabihin, nakakapangunan ng maluwag sa ating consumer kung sino po yung may mas maayos o mas mababang presyo o kaya mas maayos na serviço. E em Fronteiras, Piauí, Ian José da Silva captou uma transmissão que não consta na listas. Trata-se da emissão da Voz da América por volta de 10h30 no tempo universal, ou seja, 7h30 no horário de Brasília, em 17.545 kHz. Ao que tudo indica, a transmissão é em árabe. Vamos escutar um trecho que ele gravou no último dia 9 de novembro. Dhaqaale xumo darteed u fasaxday xiddigo ay ugu horeeyaan meeshii ugu buuqa kuwa harayna ay yihiin kuwa aad ka daba timid iyo kuwa aad u weyn oo aan khibrad badan lahayn. Sababta adag ee Soomaaliya ayaa waxay tahay shaar ka mid ah xiddigii soo maray kooxda Barcelona kuwii lagu jeclaa kooxda Manchester United doona xeelkan ay ku sii qoortay. Aashaasi ku jawaabay Cabdulsalam oo ciyaaraha ka qaada
E o Ian José da Silva acaba de receber um cartão QSL eletrônico da Mighty KBC. Trata-se de uma emissora europeia que transmite sua programação nos domingos universais entre 0 e 2 horas no tempo universal, ou seja, entre 21 e 23 horas nos sábados aqui no Brasil. Ela utiliza um transmissor alemão de Nauen na frequência de 5.960 kHz. Vamos escutar a identificação desta emissora gravada pelo Ian José. If you're a business owner and you want to reach a huge number of people at a very reasonable price, please get in touch with the Mighty KBC. We've got the audience and we can help you move your products. Our email is themightyKBC@gmail.com. Music and memories, Dave Mason. Solid Gold Radio. E eu captei aqui em Porto Alegre a emissão em inglês da Voz da América para a África. Foi em 31 de outubro, às 19h50 no tempo universal, ou seja, às 16h50 no horário de Brasília, em 15.580 kHz. Ela utiliza nesta frequência um retransmissor localizado em Botsuana de 100 kW. Ouçam a gravação que eu realizei. And the two of them also collaborated on a TV commercial together. Here's Little Nas X with Jack Harlow. Industry Baby on VOA1. E o melhor horário para acompanhar a programação em espanhol da Rádio Romênia Internacional aqui no sul do Brasil é às 0 hora no tempo universal, ou seja, às 21 horas no horário de Brasília, em 9.600 kHz. E agora a última informação. A super rede Boa Vontade de rádio de Porto Alegre permanece com sua frequência de 6.160 kHz inativa. Ela passa por manutenção realizada em São Paulo. Já a frequência de 11.895 kHz está no ar normalmente, conforme constatou Ian José da Silva em Fronteiras, Piauí, no último dia 10 de novembro. Ouça um trecho que ele gravou às 7h45 no horário de Brasília. A facilidade que é a vida, porque dificuldade a gente mesmo é que cria. O espírito tira alguma coisa de alguém, vai ter que devolver. E na hora de devolver, vai ter dificuldade para devolver. Tirou a vida, vai dar a vida. Tirou dinheiro, vai devolver o dinheiro. Tirou uma oportunidade no trabalho, vai devolver. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Neste programa, continuaremos a falar sobre antenas. Vamos lá. Antena dipolo dobrada. Esta é basicamente uma antena dipolo meia onda em que dois elementos, polos, são unidos. A principal diferença é que no uso de uma fita de 300 ohms, como cabo de baixada, as fórmulas para se determinar o comprimento da antena são as mesmas de uma antena dipolo convencional. Antena dipolo para uso em apartamentos. É uma antena projetada experimentalmente por colegas dechistas e radioamadores brasileiros que residem em apartamentos, obtendo bons resultados. Consiste em adquirir um fio de capa acrílica de aproximadamente 20 metros de comprimento e conectar uma antena telescópica fina em uma das extremidades. Este fio é colocado para fora da janela do edifício. Quanto mais alto o dexista residir, melhor será, com uma distância mínima de 2 metros da parede. Isso pode ser conseguido com uma haste de madeira ou tubo de PVC, que fica perpendicular à janela. O tamanho do fio, que deve ficar para fora da janela, dependerá da frequência escutada, de acordo com a seguinte equação. Comprimento do fio
em metros, igual 192,5 dividido pela frequência em megahertz, dividido por 4. Esta é uma antena de 1/4 de onda. Logo, existe a necessidade de se dividir por 4 o resultado da primeira conta. Por exemplo, deseja-se escutar uma frequência de 5 MHz, o tamanho do fio a ser colocado para fora da janela deverá ser comprimento igual 192,5 dividido por 5 dividido por 4, igual 9,625 metros. O cabo de baixada deve ser um coaxial de 70 ou 75 ohms. Será necessário também fazer um aterramento da malha externa do coaxial, por exemplo, na estrutura de ferro que compõe a parede do prédio. Este tipo de antena, nós, pessoalmente, desenvolvemos diversas delas e com ótimos resultados. Antena de polo vertical. Este tipo de antena de polo tem a mesma configuração de uma dipolo comum, bem como as mesmas fórmulas de construção. A única diferença é que ela é montada na posição vertical. Devido à sua posição vertical, esta dipolo é omnidirecional, recebendo bem sinais de todas as direções na frequência ou banda, para que ela for cortada. A única desvantagem de um dipolo vertical sobre o dipolo convencional horizontal é que ela é muito mais passível de interferências elétricas e atmosféricas. Estas são as principais antenas ressonantes utilizadas por DXistas de todo o mundo para captação de sinais de ondas curtas. É claro que existem muitos outros tipos de antenas ressonantes, mas as excluo por serem muito complicadas e trabalhosas de serem calculadas e montadas. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Ouvimos a participação do DX Clube do Brasil e, na sequência, eu tenho a participação da Associação DX do Brasil, lá da Paraíba. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Rádio lidera a preferência dos motoristas apesar de avanços tecnológicos. Mesmo com as constantes mudanças promovidas pelos avanços tecnológicos desenvolvidos para o setor automobilístico, o rádio continua em lugar de destaque ao se adaptar e se integrar às novas opções de mídia. Foi o que revelou pesquisa realizada nos Estados Unidos pela Share of Ear, que mediu todas as audições dos entrevistados durante um período de 24 horas. O levantamento apontou que a audição de rádio continua prevalecendo para quem escuta áudio no carro diariamente. 87% do tempo é gasto ouvindo rádio FM ou AM. De acordo com a mudança de hábito dos ouvintes, diante das várias opções de mídias voltadas para o entretenimento no carro, o rádio segue desempenhando seu papel em harmonia com as novas tecnologias, capaz de inovar sua programação e continuar sendo muito utilizado. Para o Audacy Insights, segundo a maior empresa de rádios dos Estados Unidos, o momento atual é bem diferente daquele observado nas décadas passadas. Estamos muito longe dos dias em que a experiência do áudio no carro significava simplesmente aumentar o volume, disse o diretor sênior Regis Shah. O diretor afirmou ainda que atualmente algumas marcas estão começando a adotar a interação de voz no anúncio, pedindo aos consumidores que digam sim se quiserem mais informações, orientações ou um desconto. Segundo ele, a inovação no espaço do comércio também abre espaço a oportunidades para os motoristas comprarem qualquer coisa por meio do painel do carro, tornando a publicidade no veículo ainda mais valiosa e acessível. Para ele, o rádio pode já explorar esse ambiente, mas passa por adaptações com o uso de dados. Melhorias aparentemente simples, como sincronizar comerciais de rádio com a marca visual, ajudam muito a melhorar a experiência do ouvinte e o conhecimento da marca, afirma Shah. O diretor observou ainda que em testes recentes o conhecimento da marca saltou 22 pontos quando os anúncios foram acoplados a elementos visuais no painel do veículo. A rádio acompanha a retomada econômica nos Estados Unidos. Habitantes de países que estão controlando a pandemia da Covid-19 têm mantendo o hábito de ouvir rádio na retomada da rotina. Essa é a conclusão de um levantamento da rede de rádio Westwood One, braço norte-americano da Cumulus Media, com base em um estudo em andamento feito pela Nielsen. Os dados apontam que a reação econômica será favorável também ao meio. Segundo o estudo, o grupo que mantém a audiência radiofônica em dia está mais propenso, por exemplo, a investir em viagens, restaurantes
transportes, compra de veículos. 24% dos ouvintes de rádio AM/FM pretendem planejar ou reservar férias dentro de um mês após a Covid diminuir em sua região. Os dados levam em conta a população dos Estados Unidos, país que já atingiu o patamar mais elevado da imunização e estabeleceu medidas graduais de flexibilização. Os 1.000 participantes da pesquisa, realizada em março de 2021, foram divididos em 3 diferentes categorias de retomada econômica: espere para ver, prossiga com cautela e pronto para ir. Do total, 61% disseram estar prontos para começar em abril de 2020 e apenas 34% fizeram essa mesma afirmação. Outro apontamento do estudo é que os consumidores que se consideram prontos para ir são mais propensos a ouvir rádio AM/FM em comparação com os outros 2 grupos mais hesitantes. Esses ouvintes também são consumidores desejáveis para as marcas, têm filhos com idades entre 2 e 11 anos, 117, renda anual superior a $100 mil, 113, e trabalham fora de casa, 114. Para a diretora de marketing de conteúdo da Cumulus Media, Lauren Vetrano, embora a turbulência do ano passado tenha confundido muitos setores, o ressurgimento é uma chance para os anunciantes otimizarem seus orçamentos de publicidade e se concentrarem em maneiras de alcançar consumidores que estão prontos para gastar. Cantar Ibope Media apresenta a solução que monitora a audiência de rádios, o consumo de rádio tradicional e digital, o número de ouvintes e o tempo médio de audiência por faixa horária são alguns dos dados analisados pelo Extended Radio, ferramenta apresentada pelo Cantar Ibope Media, que monitora o consumo integrado de emissoras AM/FM online e avalia o desempenho da concorrência. O rádio vem acompanhando a evolução do consumo de mídia de brasileiros há décadas. Que a atenção do consumidor está cada vez mais fragmentada em tantas mídias, é preciso entender os pontos fortes do conteúdo e áudio de seus diferentes formatos e aproveitar as oportunidades para valorizar os espaços publicitários do meio. O Extended Radio vai facilitar a compreensão desses dados com análise integrada de um consumo que já é multimídia, explica Giovanna Alcântara, diretora de desenvolvimento de negócios regionais da Cantar Ibope Media. Com interface simples, a plataforma apresenta os dados de audiência ao vivo coletados pelo Cantar Ibope Media e o de streaming, analisados pela parceria entre a Triton Digital e a NextDial, empresas especializadas em aferição de áudio digital. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Ouvimos a participação da Associação DX do Brasil e, por último, vamos contar agora, lá do Pernambuco, com a participação do meu amigo Antônio Avelino, da cidade de Caruaru, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. Alguns horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais para o novo período radial B21, que vai de 31 de outubro de 2021 a 27 de março de 2022. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 20 às 21 horas UTC em 5.920 e 7.235 kHz para a Espanha, das 22 às 23 horas UTC em 9.490 e 11.800 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil, das 0 hora a 1 hora UTC em 9.600 e 11.800 kHz para a América do Sul, em 6.040 e 7.325 kHz para a América Central, das 3 às 4 horas UTC em 9.740 e 11.800 kHz para a América do Sul, em 6.150 e 7.410 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol da 0 hora a 1 hora UTC em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 horas UTC em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 horas UTC em 5.985 kHz para a América Central. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting,
transmite sua programação em idioma português diariamente das 21 às 22 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. A Rádio Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3 horas UTC em 7.265 e 7.280 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC em 9.495 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 16 às 0 hora UTC em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 12.030 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 19 às 3 UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 9.690 kHz para a América do Norte, aos sábados e domingos, das 15 às 23 horas UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 9.690 kHz para a América do Norte e em 12.030 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 horas UTC em 12.080 e 17.655 kHz. A Rádio 9 de Julho de São Paulo transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 9.820 kHz. A Rádio Brasil Central de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 15.190 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 10h55 às 11h30 horas UTC em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 horas UTC em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 horas UTC em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC em 7.360 e 7.365 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil de 1 a 1h30 hora UTC em 7.305 kHz. A World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 horas UTC em 5.930 kHz diariamente, das 7 às 20 horas UTC em 15.790 kHz aos sábados e domingos. Mandando alô para os amigos Rogério Krieger, de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, ao Luiz Tadeu, de Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, ao Érico Tavares, pela cidade de Paudalho, em Pernambuco, ao Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, também em Pernambuco, ao Ivanildo Dantas, pela cidade de São Paulo, um alô para o amigo João Correia Leite, de Pindamonhangaba, em São Paulo, ao Hugo Tim Alves, pela cidade de Arapoti, no Paraná, também ao nosso amigo Neuci Remedibidar, da cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, mandando um abraço também para o Rudimar Luiz Beluso, lá em Dois Vizinhos, no Paraná. Um alô para o nosso amigo João Correia Leite. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Obrigado, Antônio Avelino, pela participação aqui no programa Encontro DX. Vamos para o intervalo e voltamos instantes com o DRM, o Rádio Digital. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida.
Olá, muito boa noite a você que está na sintonia da Rádio Aparecida. Estamos iniciando a segunda e última parte do programa Encontro DX. Começamos com o Rádio Digital, com a participação do nosso amigo Francisco Bracini, direto de Brasília. Boa noite, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 13 de novembro de 2021. Informamos as seguintes frequências em DRM que chegam com qualidade na tecnologia digital rádio mundial no Brasil. Rádio Nacional da China, em 9.655 kHz, DRM, das 6 da manhã às 7 horas, no horário de Brasília. A emissão vai até às 9 horas da manhã, mas devido a interferências locais, pode ser que a emissão tenha melhor recepção no período das 6 às 7 da manhã. Vamos acompanhar um pequeno trecho gravado em Brasília, Distrito Federal. Informamos também a regular sintonia no Brasil da Rádio Teledifusão Francesa, TDF, que está realizando testes para a Marinha Francesa com conteúdos como informações meteorológicas em inglês e francês, bem como músicas clássicas e músicas da atualidade, bem como algumas informações didáticas sobre código Morse. Então, vamos acompanhar um pequeno trecho da Teledifusão Francesa, transmitindo em 17.800 kHz DRM, das 14 às 15 horas, no horário de Brasília. Time for minimization. Les dernières lettres de l'alphabet. Last letter of the U, V, W, X, Y, Z. Et la phrase du jour, ma position est. The sentence of today, my position is. Na sequência, temos a recepção no Brasil da rádio All India Radio, transmitindo em 9.620 kHz, DRM, das 16 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, no horário de Brasília. Vamos acompanhar o trecho de uma escuta da emissão da All India Radio em DRM em Brasília. Tal transmissão emite duas programações na mesma frequência. No primeiro canal digital DRM, o Serviço Francês de Notícias. E no segundo canal, a emissora Ragan, de música clássica. Vamos acompanhar um trecho. Por fim, a regular sintonia no Brasil da Rádio Romênia Internacional, em 9.490 kHz, DRM, das 19 às 20 horas, no horário de Brasília. A emissão pode ser melhor sintonizada no interior. Em cidades grandes tem certa dificuldade devido ao ruído elétrico e também um pouco da propagação local. Então vamos acompanhar um trecho que foi gravado pelo ouvinte André, em São José dos Campos, São Paulo. Está la catarata con agua viva. Sigue la sala de los osos, que es la más
imponente y la mitad de toda la cueva. Su longitud total es de 70 metros. Aquí se han encontrado esqueletos enteros de la especie Ursus spereus. Sigue la ruta de las aguas, Calia Apelor en rumano, y el punto final se llama altar. Alejandro Colzoiu, director... Bem, amigos, essas são as emissões em DRM que chegam ao Brasil. Finalizando nosso momento DRM, informamos que é possível encontrar receptores da empresa Gospel na tecnologia DRM no site mercadolivre.com.br. Lá estão disponibilizados os seguintes receptores: o receptor de mesa Gospel GR216, os receptores portáteis Gospel GR224, 226 e 228 BP. E há a perspectiva de que em janeiro de 2022 sejam disponibilizados os receptores Gospel GR220P, que será o menor receptor DRM do mundo, disponibilizado então pela empresa Gospel, atualmente a única empresa no mundo a comercializar receptores na tecnologia digital rádio mundial. De Brasília, Francisco Brassini, no canal YouTube. Se inscreva, acompanhe os vídeos em DRM e muito mais. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Obrigado, Francisco Brassini. E agora, para falar do tema radioamadorismo, eu conto com a colaboração do Francisco Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, Rádio Amador, PY1PDF. Este é o boletim de notícias da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão no programa Encontro DX. Vamos às nossas notícias de hoje. Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão presente em evento em São Paulo. O radioamador e chefe escoteiro Marcos Akira Kokaro Matsuyama, Papa Yankee 2, Mike Alpha Mike, participou do 7º encontro de radioamadores, operadores do Rádio Cidadão e escoteiros, realizado na cidade de Poá, estado de São Paulo, no dia 7 de novembro de 2021. Na ocasião, o chefe escoteiro Akira, que é afiliado da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, representou a AFR e a Conferência de Radioamadores em Emergência no evento. O encontro contou com a presença de vários radioamadores, operadores do Rádio Cidadão, assim como integrantes da Rede Estadual de Emergência de Radioamadores do Estado de São Paulo, a RE, a PY2 Charlie Eco Golf. Também contou com a presença da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, a RENER, e da União dos Escoteiros do Brasil, região São Paulo, a PY2 UEB. No local foi montada uma estação portátil pelo grupo de escoteiro Ubirajara, PY2 Golfo, Eco e Uniforme, de onde foram feitas demonstração de uso de placa solar para a geração de energia que foi utilizada pelos transceptores no local. O evento teve o apoio da Prefeitura de Poá e do grupo escoteiro local São João de Ibiapá. Parabenizamos a todos por mais esse encontro que tem uma função muito especial: estreitar os laços de amizade entre as instituições e os radioamadores e operadores da faixa do cidadão. Veja a foto desse encontro em www.craemradioamadores.blogspot.com craemradioamadores.blogspot.com. Se vocês for no Google e botar Craem, já vai aparecer lá. Associação de Radioamadores de Conceição do Coité, a Arco, Bahia, fará ativação especial. A Arco
Associação de Radioamadores de Coité, na Bahia, estará realizando uma ativação especial de radioamadorismo e rádio do cidadão nos dias 20 e 21 de novembro de 2021. Estarão fazendo transmissões portáteis diretamente da Serra da Vitória, no município de Conceição do Coité. Nos 11 metros, banda do cidadão, estarão operando como 3 Papa Alfa Tangos / Serra Victor. Deixa eu explicar isso aqui. Existem muitos grupos internacionais, né? No Brasil nós temos o 3 Papa Delta, né? Que é um grupo brasileiro a nível internacional, como tem o 3 Papa Alfa Tango. Esse é um grupo português, né? E tem representantes aqui no Brasil. Então eles vão estar operando 3 Papa Alfa Tango separa Serra Victor, na frequência de 27.675 kHz. O indicativo de rádio amador a ser operado na ativação será divulgado oportunamente. Equipe de radioamadores e também operadores do Rádio Cidadão que estarão fazendo a ativação. Fabiano, Papa Yankee 6, Lima Papa. Esdras, Papa Yankee 6, Zulu Kilo. Edilson, Papa Uniforme 6, Juliette Eco Lima. Edésio, Papa Yankee 6, Lima November Charlie. Robson, Papa Yankee 6, Tango Victor. A Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio Cidadão colocou lá no seu qrz.com uma matéria a respeito do assunto, né? E também colocou fotos do local onde vai ser realizada essa ativação e também dos radioamadores, né, com identificação que vão estar lá. Então é uma boa oportunidade para ir lá e ver o local, né, através das fotos, e também os nossos queridos amigos radioamadores lá da cidade de Conceição do Coité. Desejamos pleno êxito na ativação a todos os radioamadores que estarão lá. Bom, pessoal, concurso Verde e Amarelo CVA 2021 do Exército Brasileiro. Multitool resultado, né? A organização do concurso divulgou o resultado final essa semana do concurso CVA. A Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio Cidadão participou pela primeira vez e obtivemos uma excelente colocação no concurso. A PY1 Alfa Foxtrot Romeo, que é o indicativo oficial da associação, foi 4º lugar no Brasil e 1º lugar no estado do Rio de Janeiro. Muito importante, isso aqui nos dá uma injeção de ânimo muito grande. E eu quero deixar aqui, informar a todos os radioamadores que estão ouvindo esse programa, que a partir do ano que vem, a Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio Cidadão terá uma estação de DX montada no QTH Rural do PY1 PDF Jackson, esse que vos fala. Nós, durante o mês de novembro, esse mês de dezembro, nós vamos lá, vamos fazer a montar tudo lá. Depois eu faço uma foto e divulgo para todo mundo, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Agradecendo aí a audiência de todo o Brasil, né, que gostam de saber as primeiras notícias do radioamadorismo. E a você também que não é radioamador, obrigado pela sua escuta. Diretamente de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX, falou Francisco Jackson dos Santos. Obrigado, Jackson, pelas suas informações. Encontro DX. Encontro DX. Entrevista. E para comemorar o 35º aniversário do programa, eu trago hoje a entrevista do nosso colaborador Jailton do Amaral, da Associação DX do Brasil. Muito obrigado, Jailton do Amaral, pela oportunidade de poder entrevistá-lo, e eu aproveito para lhe agradecer pelo apoio que há anos você e a Associação DX do Brasil vem colaborando com o programa Encontro DX. Muito obrigado mesmo.
Eu é que tenho que agradecer a você, Cassiano, e a todos os amigos da Rádio Aparecida por tantos anos de estreita colaboração através do programa Encontro DX. Também tenho que agradecer ao apoio dos quase 180 membros da Associação DX do Brasil, que sempre tem nos apoiado em tudo para que possamos manter ativos como Clube DXista nos últimos 27 anos. Também não posso deixar de lembrar dos outros colaboradores deste programa que ajudam a brilhantar ainda mais este programa já por 35 anos. Jailton, me diga uma coisa. A sua atividade profissional tem alguma coisa, ou melhor dizendo, uma relação com rádio, a sua atividade de trabalho? Sou técnico contábil desde 1992, ou seja, já por cerca de 30 anos. Mesmo não tendo alguma relação com rádio em si, tem me ajudado muito a manter o meu hobby de DXista e rádio escuta, pois me proporcionam os meios para isso, bem como tenho algum tempo para desenvolver esta atividade, bem como me ajudem a poder coordenar a Associação DX do Brasil já por 27 anos. Mas por que então você tem esse trabalho há anos, tem se dedicado a divulgar o rádio em geral e também as ondas curtas? Tive uma grande ajuda por parte de meu saudoso pai, que faleceu em 1999, que me deixou enraizado essa paixão pelo rádio, pois quando eu tinha 12 anos, isso já se passou 35 anos desde então, meu pai adquiriu um antigo receptor ABC Canarinho, ainda de válvula, que fazia festa de nossas noites de escuta de emissoras de diferentes países, nascendo assim em mim o amor pelo rádio desde então. Criando assim esse amor, ele passou a se desenvolver em mim, até que em 1994 fundamos a Associação DX do Brasil, que tem dado a sua parcela de contribuição em divulgar a atividade relacionada ao rádio neste imenso continente chamado Brasil. Você mantém há anos a Associação DX do Brasil e sabemos que não é fácil em nosso país essa questão de se dedicar a alguma coisa ligada à cultura e educação. Não se ganha nada e, na verdade, gastamos dinheiro e tempo, né? Você sabe disso. Qual a maior dificuldade para manter o clube? É verdade, amigo Cassiano, que não ganhamos nada, gastamos dinheiro do nosso próprio bolso e às vezes ainda somos mal compreendidos por alguns. Posso dizer que a maior dificuldade que encontramos é achar pessoas que praticam o nosso hobby a entrar de cabeça na atividade do clube ou mesmo nos ajudar a manter o mesmo, pois uma ou duas pessoas sozinhas nunca conseguiriam sustentar um grande trabalho que é manter funcionando uma grande estrutura que passa a ser um clube DXista. Temos notado que à medida que a internet avança, essa dificuldade aumenta a cada dia, pois muitos acham que podem apenas fazer suas pesquisas na internet, comprar um WRTH, um bom receptor, que está tudo resolvido. E com isso esquecem da necessidade que qualquer classe tem de apoiar suas associações DX, que é quem dá o suporte para a continuidade do nosso hobby DX e da rádio escuta, pois são quem ajudam os novos a manter essa atividade e o amor pelo rádio em si. Quantos membros tem a Associação DX do Brasil e quais as atividades de vocês? Atualmente, a Associação DX do Brasil tem cerca de 180 membros em todos os estados do Brasil, distribui um boletim mensal denominado Rádio DX Brasil, ajuda os mais novos a como praticar o hobby, bem como capacita os mais experientes a como continuar suas práticas DX. Temos um grupo no WhatsApp com dezenas de participantes que trocam mensagens em tempo real sobre suas escutas e também temos as últimas notícias do meio do rádio no Brasil. Fazemos anualmente uma pesquisa de audiência para conhecermos como anda o mundo da rádio escuta e do DX. E por fim, também fazemos anualmente uma campanha solidária para ajudarmos o nosso próximo que tantas dificuldades tem passado nestes últimos tempos de pandemia mundial. Jailton, na sua opinião, qual o futuro das ondas curtas? Creio, amigo Cassiano, que ainda teremos alguns anos de ondas curtas analógicas pela frente. E procuro viver o máximo deste nosso momento atual. Porém, como tudo passa por uma evolução, temos que esperar melhorias no modo de ouvir as ondas curtas e, pelo que tudo indica, o futuro do rádio está no DRM, Rádio Digital Mundial, que inclusive foi testado e aprovado recentemente aqui no Brasil pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, através da Rádio Nacional da Amazônia. Também em muitos outros países esse sistema já está consolidado e temos sempre visto muitas escutas de transmissões aqui no Brasil que são vindas de outros países que mantêm esse sistema no ar. Muito obrigado, Jailton do Amaral, e o nosso muito obrigado mesmo por fazer parte da história desses 35 anos do Encontro DX e com sua preciosa colaboração todos os sábados aqui. Muito obrigado mesmo. Amigo Cassiano, meu muito obrigado por estes muitos anos de parceria entre a nossa Associação DX do Brasil
e o programa Encontro DX, e pode ficar certo de poder contar conosco sempre no que for possível daqui para frente. Aproveito para desejar nossos parabéns a você por estar à frente do programa Encontro DX neste momento em que ele completa essa data histórica de 35 anos no ar pela Rádio Aparecida, sendo assim o mais antigo programa DX que se tem conhecimento aqui no Brasil. Deixo aqui um forte abraço a todos os ouvintes do programa Encontro DX, também a todos os funcionários da Rádio Aparecida, todos os membros da Associação DX do Brasil, também a todos os colaboradores do programa Encontro DX. Por fim, até a próxima oportunidade, amigos. Ouvimos uma entrevista com o Jailton do Amaral da Associação DX do Brasil. Chegamos ao final do programa Encontro DX deste sábado e antes do encerramento eu quero enviar um forte 73 aos seguintes amigos ouvintes do programa, que são os seguintes. Muito obrigado pelo contato, Luiz Tadeu Dykes Camargo, da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quero agradecer também a vários ouvintes que mandaram mensagens através do YouTube no programa que nós fizemos ao vivo sábado passado. E eles são os seguintes, não tenho todos aqui, mas é Wagner Ferreira Alves, o nosso muito obrigado. José Milton de Oliveira Júnior também, muito obrigado. João Leite, muito obrigado. Humberto Delta, muito obrigado. Vocês aí pela sintonia do programa de sábado, que foi ao vivo, Encontro DX 35 anos. Nossa página no Facebook é Programa Encontro DX. E o blog é o antenadosaber.blogspot.com. O Encontro DX tem na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo, montagem final a cargo do meu amigo Luiz Cláudio Oliveira, coordenação da programação de Edson de Almeida, direção-geral dos Padres Redentoristas Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Enquanto isso, curta a nossa página então no Facebook, que é Programa Encontro DX. E fiquem agora com o programa Com a Mãe Aparecida. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.